Os maiores repórteres investigativos do esporte. É isso aí. Tá faltando, né, cara? Tá faltando. Boa noite para todo mundo aí que tá assistindo a gente. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Cara, tá faltando, né? Infelizmente, hoje, não só por causa dos jornalistas, né? Existe uma tendência de rede social e tudo mais. Tem até um amigo, o grande Maurício Savarese, um abraço, Maurício Savarese, que é um desses de reportagem. Hoje ele escreve para fora do Brasil as notícias brasileiras, New York Times, a Associated Press, e ele fala assim, cara, as próprias empresas hoje não investem em reportagens. Porque reportagem custa tempo e dinheiro. Dependendo da reportagem, você fala, putz, mas eu preciso ir lá para o Amazonas, investigar o negócio do garimpo. Mas um exemplo, vai. Sim. E como é que você faz? Tem que financiar, você paga avião, hotel, então... E dentro das escolas ainda de jornalismo nas faculdades, eu sinto que a galera também, a maioria já vem uma geração das redes sociais, né? Então é interessante viralizar os shorts, né? Aquela questão dos cortes. Muita gente já sai querendo ser comentarista, abrir um canal para fazer a avaliação tática do jogo e tal. E quem é que quer investigar? Quem é que quer ir atrás daquilo que ninguém sabe e sofrer com hater, retaliação? São poucos. Hoje em dia são poucos e não é fácil, não é simples. Você tem que lutar com haters, com ameaças, com, às vezes, uma falta de apoio do próprio veículo, porque muitas vezes isso gera uma despesa também, enfim. Mas eu gosto, eu ainda gosto bastante. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, nesse lugar de jornalismo investigativo, assim, principalmente no esporte, assim, é muito claro pra mim que várias coisas no meio do futebol acontecem que a gente não fica sabendo. Nossa, mas muito. Né? Muita coisa, desde o vestiário até falcatruas, eu não tenho a menor dúvida disso. Nossa, sim. Não tenho a menor dúvida disso. Por conta de todo esse diagnóstico que você colocou de cada vez menos ter esse profissional, você acha que talvez esse seja o momento que mais acontece coisa que a gente não fica sabendo? Porque também, mesmo que às vezes o repórter investigativo fique sabendo, para ele bancar a informação, ele tem que se angariar em várias provas, em várias questões. Então, muitas vezes a gente fica sabendo de coisas que a gente não pode falar. Como é que é isso? Você acha que esse momento é o momento mais, de repente, por falta de profissionais dessa área, assim, do jornalismo investigativo, que mais acontece coisas que a gente não fica sabendo? Difícil medir isso. O que fica muito claro para mim hoje em dia nós temos a propagação de mais informações, de mais notícias do que anteriormente. Eu comecei no jornal impresso. Então você não tinha nem tanta pressa de noticiar, né? Porque você fala, calma, eu posso ver o dia inteiro isso aqui, porque o jornal só vai sair amanhã. Eu não preciso correr agora. Tá. Então não existia tanta pressa e você tinha um espaço físico limitado para dar sua notícia, né? Aqui, ó, você tem essa coluna aqui, não vai ter. Então você tinha menos informações, creio eu, para divulgar, porque você tinha menos espaço para isso. Hoje em dia não. Hoje em dia, cara, se você ficar o dia inteiro ali, você fica o dia inteiro sendo atualizado em tempo real. Então você tem muito mais acesso, muito mais informação sendo passada, disseminada e por muito mais gente. Antigamente você ia lá na banca, comprava o seu jornal, ou esse, ou aquele, ou aquele. Hoje em dia o cara tem os veículos, aí ele tem os canais no YouTube, aí ele tem os influencers, aí ele tem... Cara, então assim, muita gente em tese dando informação, né? Só que ao mesmo tempo, antigamente, por exemplo, no jornalismo esportivo, as coisas eram mais abertas. Os jornalistas tinham mais acessos. O cara ia dentro do campo, ia no vestiário, escolhia quem ele queria entrevistar, ele tinha mais acesso. Hoje em dia é tudo muito fechado. O treino é fechado, para você conseguir uma entrevista é muito difícil, para você trazer o cara no estúdio é bem mais difícil. Então, assim, é aquela coisa de entrevista coletiva, quando dá, brigar por uma exclusiva. Então, isso veio na contramão, né? Isso correu na contramão. Isso foi se fechando ao invés de ir se abrindo. Então, entendo que a balança ajuda dessa maneira para um lado e para o outro lado. Agora, se talvez seja o momento em que temos mais notícias escondidas, acho que não. Acho que não. Acho que é o contrário, se bobear. Acho que hoje em dia está mais difícil você esconder. Eu não tenho nenhuma dúvida do que você falou.
o torcedor, ele sabe muito pouco do que acontece. Porque o jornalista, ele sabe de muita coisa que ele não pode publicar, que ele não consegue publicar. Porque ele precisa de prova para tudo, e mais, tem que ter a responsabilidade. Então tem muita coisa que eu sei, vários jornalistas sabem, que a gente não fala no ar, que você não escreve, não publica. Só que eu não tenho nenhuma dúvida que ainda acontece muito mais coisa que a gente não fica sabendo. E o final disso, a ponta disso é o torcedor lá, o cara que é Apaixonado. comerciante lá e só consome, mais nada. Esse cara é o que menos sabe. Esse, sem nenhuma dúvida, é o que menos sabe, e aí sim eu concordo. Ele sabe 10% do que acontece. Cara, você falou que você começou no impresso. Como é que foi o início da sua carreira e de onde veio essa veia investigativa, assim? Desde a faculdade você já se inspirava em algum jornalista? Você já tinha uma vontade de seguir por esse caminho no jornalismo? Como é que é? Já tinha, mas olha, foi uma coisa natural. Eu não pensava assim, nossa, quero ser jornalista investigativo. Porque a visão do jornalismo era outra visão. Né? De novo, não tinha rede social, não tinha nada disso, não tinha nem WhatsApp. Então, assim, na minha cabeça, eu era um cara apaixonado por esporte, apaixonado por futebol, mas apaixonado por esporte como um todo. Eu fiz muito esporte, pratiquei muitos esportes, tal. Fui nadador e jogava bola, e fiz judô, e enfim, adorava esporte e tudo mais. E na hora de decidir o que fazer da vida ali já, né, no final da adolescência, eu curtia muito esse trabalho do jornalismo esportivo, né? Eu assistia, eu lia e eu achava isso sensacional. Né? Lia as colunas, lia as matérias nos jornais, na Folha, no Estadão, na Placar, eu lia muito, colecionava Placar, enfim, eu achava muito legal. Porra, gostava do jornalismo, gostava do esporte, acompanhava os jornalistas esportivos e decidi fazer isso da minha vida. Só que naquela época, o jornalista investigativo, o jornalismo como um todo, ele já era investigativo, por natureza. Uhum. Já era. Então você tinha ali grandes reportagens sendo publicadas com frequência no Estadão, na Folha, na Placar e tudo mais. E, por exemplo, eu assistia a ESPN do Trajano. Cara, você tinha uma porrada de matéria investigativa na ESPN do Trajano. Toda semana. Era uma coisa... Então eu consumia isso e para mim então era uma coisa... Bom, eu quero ser jornalista, não é eu quero ser jornalista investigativo. Eu quero ser jornalista, então automaticamente eu terei que investigar. Não era uma... Fazia parte da liturgia. Fazia parte da liturgia. Não era uma coisa, eu quero ser jornalista, mas eu estou pensando em abrir um canal para dar minha opinião. Não passa. Que loucura. Nem era uma opção isso, entendeu? Então, assim, para mim foi de maneira natural. A hora que eu decidi entrar, eu entrei e para mim era uma coisa automática. Comecei a fazer a faculdade. Estudei na Unisantos, Universidade Católica de Santos. Eu sou de Santos, sou nascido, criado, residente, moro até hoje em Santos, subi essa serra todo dia. Caraca. E eu fiz faculdade lá. E, cara, faltando alguns meses para me formar, abriu uma oportunidade de estágio num jornal em Santos, Diário do Litoral, o DL. Um abraço para todo mundo lá. Eles que me abriram a primeira oportunidade, fiz um teste, passei, entrei para abrir lá o caderno de esportes do DL, jornal impresso, que era a Baixada Santista, Vale do Ribeira ali, regional e tal. E foi lá que tudo começou. E, cara, muito cedo, eu era estagiário ainda, e eu descobri que na Secretaria de Esportes do Guarujá, o secretário de Esportes estava usando os veículos da prefeitura para fins próprios e não para os atletas. E pronto. Dei essa matéria, saiu uma manchete no jornal impresso, colocaram em vermelho com a letra em amarela, assim, na capa, aquela coisa, pá! Nossa, foi um caos. Fui ameaçado de morte, o cara foi exonerado, né, porque era cargo público e tal. Então, aquela foi a minha primeira matéria investigativa que eu lembro, assim, claramente de... Meu Deus, olha o que isso traz, o que isso gera, né? As ameaças tal e tudo mais. E aí eu lembro também uma do Santos depois, ainda no jornal impresso. O Santos foi para a final contra o Palmeiras. Modesto Roma era o presidente do Santos. Eu me dava até bem com ele, mas eu separo muito bem isso. Posso te tratar com o maior respeito do mundo, mas se eu tiver uma informação, meu amigo, a relação é profissional.
Então, eu me dava muito bem com o Modesto. Se um dia vocês encontrarem o Modesto, falar, o Salazar. O Modesto tá morto. Não, putz, morreu. Eu até esqueci, olha cá. Esqueci que o Modesto morreu, verdade. E eu me dava muito bem com ele. E aí, cara, só que... Isso o quê? 2015? Que ano que o Santos vai para a final do Paulista com o Palmeiras, o Modesto Roma é o presidente? 2015 ou 16? 15. Não é 14? Não é aquele lá que o Vitor Ferraz perde a bola 14 é contra o Ituano. É Ituano? Então é 15. Santos perde. Então 15 é o que o Ricardo Oliveira grita no... Tem o Paulistão e tem a Copa do Brasil. Não. Putz, cara, eu tô ficando velho, mas eu acho que é o Paulistão. O que acontece? O Santos vai para a final, o Santos estava sem patrocínio. Aí ele começa a negociar aquela coisa de patrocínio pontual. Sim. Então, a patrocínio pontual vai vir para a final. Aí, vem um para cá, um para trás, um para manga, um para omoplata e tal. E eu investigando aquilo de quanto o Santos ia ganhar. Era uma bobeira, mas só para entender quanto o Santos vai ganhar, quanto vai ganhar nesse, quanto nesse. Tal. Olha só, o clube estava sem patrocínio e vai tirar X milhões para as finais. A matéria era essa. Só que aí, aparece, o Santos anuncia. Patrocinador Master, é o mais caro, é o principal. Museu Pelé. Museu Pelé? Não é possível. Porque não pode. Museu Pelé está atrelado ao negócio da prefeitura. Se está atrelado ao negócio da prefeitura, eu acho que não pode patrocinar o clube de futebol por causa da lei isso, lei daquilo. E o Santos vai deixar de ganhar uma grana para abrir espaço para um negócio que não vai ser rentável justamente na final. Não tem lógica nisso. E aí eu lembro que eu fui atrás também ali. Ali eu lembro que mexi com gente grande também, porque ali era prefeito, o Santos, o Modesto e tal, deu um problemaço isso, e eu publiquei a matéria sem publicar aquilo que a gente estava falando, sem publicar tudo que eu descobri, porque tinha coisa ali que eu descobri que eu não tinha prova. Sem prova não publico, não tem, sem documento, sem chance. E tinha coisa ali que eu fiquei sabendo, mas eu falei, cara, eu vou publicar a matéria com o que eu tenho, e o leitor mais inteligente vai ler, vai entender o que está acontecendo aqui. Caraca. E foi na Gazeta Esportiva que você ganha notoriedade. Aí sim. E aí você vem pra cá quando? Porque, cara, eu cobri o Santos até 2016. Né? Eu peguei aquela geração do Neymar, do Ganso e tudo, o Zeca, Thiago Maia. Depois o Robinho voltou pro Santos, eu setorista do Santos ali. Naquela época até tive a proposta para ir pro GE, não fui pro GE e tal, mas quando veio uma chance na Gazeta, eu podia levar os dois ao mesmo tempo, eu topei, fiquei um tempo pra Gazeta ainda em Santos, cobri a Copa do Mundo de 14, porque eu dei sorte nisso, né? O México e a Costa Rica ficaram em Santos e a Bósnia ficou no Guarujá. Cara. E a Gazeta me contrata para ser o correspondente deles, eu trabalhava para um jornal lá, e aí eu fui para dentro da Copa do Mundo. Foi uma loucura. Né, aquele período de Copa do Mundo, que era uma seleção desembarcando, a outra embarcando, a outra treino coletivo, eram 3 seleções e eu correndo para cá. Foi uma loucura, mas foi prazeroso pra caramba. E aí, quando acaba tudo isso em 2016, a Gazeta me chama para vir para São Paulo definitivamente. Só que é para cobrir o São Paulo. E aí eu pego a transição. Quando eu chego para cobrir o São Paulo, o Rogério Ceni decide ser técnico. Dei sorte um pouco nessas coisas assim. Primeira passagem. Aí primeira passagem. Ele decide ser técnico, eu fico setorista do São Paulo até segundo semestre de 2018. Aí surge uma oportunidade, eu sou convidado para ser setorista do Corinthians. Aí explode. Corinthians, cara, é uma coisa absurda, assim. Você pode perguntar para qualquer jornalista, qualquer um. Cobrir o Corinthians é uma coisa... É um canhão. Um canhão. E ele te exige... A diferença do São Paulo, que é, terceira, já quarta hoje, maior torcida do Brasil pro Corinthians é absurda. Nem se compara. É mesmo. Caraca. Caralho. A gente teve um pouco... É só você, faz esse exercício. Quando vocês trouxerem aqui outros convidados, setoristas, pergunta, para quem fez isso, para quem já fez isso, o cara cobriu mais de um clube, pergunta para ele, como é que é cobrir o Corinthians? E eu escuto isso de vários setoristas e eu sei o que time eles torcem. E o cara é corintiano, palmeirense, são paulino, santista, gremista... O cara vai te dar a mesma resposta. Flamenguista, ele vai te dar a mesma resposta. Cobrir o Corinthians é uma coisa insana. É uma coisa que te exige muito. Até a sua família sente, né? Você pergunta para a esposa ou para os maridos dessas pessoas.